Porque a gente chega a ouvir isso, tipo... Repete o que você falou, Mateus. Faça a sua parte, que eu te ajudarei. Então, A única maneira de você... A única maneira de se desfazer essa mentira, né? Essas Porque mentiras, a gente esses ouve mitos isso. como esses, né? Isso. É numa relação com Jesus. Assim, hoje eu tenho restaurado alguns anseios do meu coração quanto a uma vida com Deus, que diversas vezes eu ouvi, de tipo assim, eu falava, velho, quero ser igual a Jesus. Tipo, é isso. É essa percepção. E diversas vezes eu falei assim, não, velho, ser igual a Jesus a gente não vai ser, não. Mas está escrito. Está escrito. É uma verdade. É um fato claro para a vida do cristão. A questão de se tornar discípulo é se tornar semelhante. Se não andar nas mesmas obras que ao qual a gente foi alcançado. Então, a gente tem aspectos... Hoje, batendo um papo, a gente falou um pouco da questão de ser herói, né, velho? Muitas das vezes a gente quer ser Adão e não quer ser semelhante a Jesus. Assim, a gente encontra uma espécie de padrão de homem em Adão, de governo, de domínio, mas a gente, na verdade, não se encontra com a realidade de que o Pai está nos chamando para ser filho, semelhante a seu filho, ser semelhante a Jesus. E não que vai nos tirar daquilo que Adão contemplou, mas a gente busca uma imagem de Adão que reflete somente um ato heróico, que não nos conduz à entrega, não nos conduz a uma morte, a uma entrega para que a vida de Cristo brote em nós, mas para que a gente sobreviva, para que a gente apareça, né? Parece meio que clichê falar, né? A própria questão que Paulo diz de Cristo, né? A vida de Cristo, morrer é lucro, viver é Cristo. A gente pegou essa construção muito como clichê, porque a gente perdeu Amados, agora somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos, não seremos, né? Nós somos. Ser filho de Deus é o mesmo que ser igual a Jesus. Jesus Cristo é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, ser filho de Deus é o mesmo que dizer que eu sou tão igual a Jesus. Igual a ele. Porque esta é a mensagem do Evangelho. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, 1 João 3, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você foi chamado filho de Deus. Amados, agora nós somos filho de Deus. Eu não sou só chamado filho de Deus, mas eu sou filho de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Se Jesus é santo, eu sou santo. Se Jesus é justo, eu também sou justo. Se Jesus é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Há uma doutrina, a doutrina da santificação, que existe disseminada na igreja evangélica, e ela é da Reforma, é que eu tenho que fazer alguma coisa hoje para eu melhorar a minha vida e me santificar. Então, eu vou me separando do mundo, Isso é catolicismo apostólico romano. Eu fui salvo pela graça de Deus, então agora eu vou ser santificado pelas obras. Não é isso que a Bíblia diz. Sede santos como eu sou santo. Ele não está dando uma ordem para eu ser santo. Ele está dizendo a mesma coisa que ele diz: haja luz e houve luz. Sede santo porque eu sou santo. Você é santo porque eu sou santo. Você é meu filho. É isso que o texto diz. Como a mesma natureza. Como filho, como santo, como justo, eu vou então viver uma vida de justiça.
Eu não vou fazer obras de justiça para me tornar justo. Não, eu sou justo e porque eu sou justo, eu vou fazer obras de justiça. Eu não vou fazer obras de santidade ou me separar para eu me tornar santo. Não, eu já sou santo porque ele me santificou, porque vocês foram justificados, vocês foram santificados. É obra completa da cruz. E porque eu sou justo, porque eu sou santo, eu vou me afastar do mundo. É o que o texto diz. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que esperança é essa? Que eu serei completamente como Jesus. É o texto que nós citamos de 1 Coríntios 3. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem de quem? Do Filho. Nós refletimos a glória de Jesus. Por isso que nós temos que estabelecer uma coisa séria, irmãos, principalmente no Brasil, nesses dias de tanta disseminação de escândalo. Absurdamente, eu parei para ouvir um pregador muito famoso. Esse pregador estava respondendo um pastor aí de Brasília, que eu não vou dar o nome, mas já identifiquei. E ele, então, usa uma expressão, mas tão chola, tão baixa, que no Evangelho, na Igreja dos Santos, ela nem cabe, ela não pode nem existir, ela não pode nem ser mencionada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos uma comunidade de santos, nós somos uma comunidade de gente pura. Pecado na nossa vida, na minha vida, na sua vida, é acidente. Pecado na minha vida, na sua vida, é uma eventualidade. Não há nenhuma chance de um salvo que está andando no Espírito, ele satisfazer as concupiscências da carne. Não tem jeito. Então, eu quero animar a você, meu irmão, minha irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, crer que Jesus te transformou, que a sua santificação, e a Bíblia diz, Jesus é a minha santificação. Se Jesus é a minha santificação, como é que eu posso melhorar Jesus? Como é que eu posso fazer Jesus se tornar mais santo do que ele é? Ele é a minha santificação, ele é a minha pureza, ele é a minha vida. E na minha vida, agora, naturalmente, no Espírito, esta obra de justiça, esses frutos de justiça, como a Bíblia diz, eles vão aparecer naturalmente. E se eles não aparecerem, se é difícil para mim manifestar esses frutos de justiça, misericórdia, eu tenho que nascer de novo. É o que o apóstolo diz em Coríntios. Vede, examine a si mesmo. Quem sabe você ainda não é de Cristo? Porque se você é de Cristo, houve uma mudança na sua vida radical. Você não está melhorando. Eu sou justificado por Jesus, aceitei a Jesus, como eles dizem, né, pela fé. Mas você ainda é impuro, você ainda fala palavrões, você ainda mente. Não, eu estou me santificando. Não, você não está se santificando, você continua perdido. Você continua nas trevas. Porque a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado está nas trevas. Aquele que pratica o pecado, ele não conheceu a Deus. Essa é a verdade do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele resolve a sua vida de uma vez por todas. Se não resolveu, se você continua impuro, se você continua mentiroso, se você continua adúltero, se você continua tarado, você precisa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nascer de novo. Porque a obra de Jesus na cruz, ela é poderosa. Quando o Espírito entra em mim, o Espírito me santifica. Ele opera uma transformação na minha vida. Como é que o Espírito continua na minha vida, ou se ele atua na minha vida, eu continuo falando palavrão, eu continuo mentindo, eu continuo com ódio? É o espírito de porco que está em você. Não é o Espírito de Cristo. É outro espírito. Então, se nós não entendermos a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho do Reino, ela é total, ela é radical.
Sabe por que ela é radical? Porque esta foi a mensagem que João pregou. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto, o machado vai te cortar. E você vai ser lançado no inferno. É isso, essa é a mensagem do Evangelho. Então, isso tem que gerar em mim, tem que gerar em você um temor terrível. Um temor. Os pastores precisam ter temor de Deus. Esses homens precisam ter temor de Deus. Nós precisamos de ter temor de Deus. Eles partem para cima de uma criança como pedófilos, eles partem para cima de uma moça como se fosse a sua outra mulher e não sentem nada. E depois vai para frente da igreja do Brasil para todo mundo para pedir perdão. Meu filho, não tem que pedir perdão. Seja sincero. Não estou julgando, meu Deus, o meu coração está em tempo de rachar, o meu coração está doendo, que eu vou desesperar da vida. Mas tem que acabar com isso, em nome de Jesus. Isso vale para você, isso vale para mim, isso vale para qualquer um. Você, pastor, pare de fazer sacanagem. Pare de mentir, pare de roubar. Para de explorar o povo. Para de dar para cima da mulher do próximo. Se você é pastor de Deus, você não pode se divorciar. Se você se divorciar e adulterar com outra mulher, porque quem casa com outra comete adultério. Está lá em Romanos capítulo 7. Não existe segundo casamento. Segundo casamento é adultério. Se você fez isso, Deus tenha misericórdia da sua vida. Não estou dizendo que você vai para o céu, você vai para o inferno, não. Mas pastor você pode não ser mais. O pastor bíblico não é assim. Me dá um caso de um pastor bíblico no Novo Testamento que deixou a mulher e casou com outra. Não tem isso na Bíblia. Mas agora um homem aí falando e vai denunciar hoje, quinta-feira, os pastores do Brasil que estão cometendo. Meu Deus, que escândalo é esse? O sangue de Jesus tem poder. É hora da gente chorar, pedir a Deus misericórdia. Isso tem que acabar. Em outras palavras, nós precisamos nos converter a Deus de verdade, porque não é conversão. Eu já tive tentações, eu também tenho tentações. Mas Deus tenha misericórdia da minha vida. Eu não posso dar lugar ao diabo. Eu não posso falhar, não posso. Eu tenho uma esposa para dar testemunho, eu tenho filhos. Eu tenho filhos para todo lado. Pensa 2.000 vezes antes de você fazer uma besteira. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Tenha misericórdia desses homens. E agora fica um denunciando o outro, um atacando o outro. Para com isso. Para, em nome de Jesus. É hora de arrependimento, é hora de conhecer o Evangelho do Reino e cumprir com o que o Evangelho do Reino diz. Esta é a verdade do Senhor. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se não passou, é porque você não é nova criatura. Porque a nova criatura em Cristo é nova criatura. Para sempre, senhor Felipe. Para sempre, senhor Felipe. Para sempre. Não tem jeito de voltar atrás. Não tem. Eu desabafei, né, com os irmãos aqui, até usei a minha voz muito, muito alta, porque o meu coração está rachando. Eu liguei para o Judson para conversar, o Judson Oliveira, para a gente conversar e orar sobre isso. O coração dele está angustiado também, o meu coração está angustiado. Que coisa é essa que um fica denunciando o outro? Que loucura! É a religião, né, velho? É a religião. É a religião, é verdade. Esse evangelho religioso falso que está enganando milhões e milhões de crentes. Um menino que é como um filho para mim amado aí do Espírito Santo me escreveu: Josimar, você está acompanhando isso? O que você acha disso? Eu não sabia. Aí eu fui ver rapidamente no Facebook desse pastor que eu amo, né? Aí eu falei com ele: meu filho, em nome de Jesus, pula fora. Não queira nem saber dessas coisas. Não assiste
não queira nem ouvir falar dessas coisas. Isso não é assunto para aqueles que são santos. Isso não é assunto para homens e mulheres de Deus. Isso não é assunto para se estar veiculando, nem até o que Efésios 5 fala, até dizer em oculto é torpe, até mencionar é torpe, até falar é torpe. Vocês são homens santos, vocês são mulheres santas, nós somos um povo diferenciado, a não ser que sejamos religiosos como todos os outros, a não ser que sejamos objetos desta Babilônia mal cheirosa que virou a igreja evangélica, católica, apostólica, romana, pentecostal, neopentecostal. Isso é uma grande Babilônia. Babilônia. Pula fora, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Procura relacionar com quem tem palavras santas, com relacionamentos santos, com vida santa. Que negócio é esse que tem pedofilia no meio evangélico? Eu conversei com um rapaz que era psicólogo em São Paulo e ele disse para mim, eu não vou dizer o que ele falou, mas o que ele disse para mim foi o seguinte, eu não quis continuar como psicólogo na prefeitura porque os casos que vão para lá, eu não vou nem dizer o que ele disse. De onde que são esses casos? Misericórdia! Ou você é filho de Deus, ou não é filho de Deus. Ou você é filho, então você é santo. Você é puro, as suas palavras são outras. O seu comportamento é outro, a sua vida é outra. Alguém pode cair? Pode. Mas é uma eventualidade. Se for possível, você vai viver fiel a Jesus até a morte. Se não for possível, você vai viver fiel a Jesus até a morte. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Esquecendo-me para as coisas que astrais ficam e avançando para as que estão diante de mim. O meu olhar... Você quer acertar o alvo? Quando você tem uma flecha e vai atirar no alvo, sabe como é que você acerta o alvo? Sabe como? Você tem uma flecha e vai lançar a flecha no alvo? Sabe como você acerta o alvo? Olhando para o alvo. Você só acerta o alvo se você olhar para o alvo. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, deixando todo o peso. Eu quero esta liberdade em Cristo Jesus, mas essa liberdade total. A liberdade de ser filho. Eu não quero pecar. Eu não vou pecar em nome de Jesus. Amém. Eu não vou. Mas se alguém pecar, se alguém pecar, sim, eu conheço um advogado. Mas o meu advogado fala assim, vai e não peques mais. Ele não colocou a responsabilidade em cima da mulher, não. Quando ele diz vai e não peques mais, ele deu uma ordem para ela não pecar. E a ordem de Deus é para não pecar. Então, ela recebeu o poder, a palavra de libertação. Vai e não peques mais. Então, ela não vai pecar, porque foi ele que falou que ela não vai pecar. Essa é a diferença. Amém. É uma das coisas importantes que a gente precisa ver nessa caminhada é que, por exemplo, a maioria de nós aqui se converteu dentro da religião. Então, a gente conhece o Evangelho, algumas informações sobre Deus por meio da religião, por meio dos ensinamentos que nós aprendemos nas igrejas, né? Onde você foi aí. Então, a gente agora, mais madura, a gente precisa voltar, né, a entender realmente o que aconteceu conosco. Eu sempre tenho ministrado nessa direção, né? Nós somos, primeiramente, compreender o plano original de Deus. Qual que é o plano original de Deus? Ele criou o homem para habitar na terra e deu a ele a autoridade para governar a terra.
né? Tem autoridade sobre tudo aquilo que eu criei. Esse é o propósito inicial de Deus para todos nós, né? O que fez, o que provocou essa separação? Foi o pecado, né? Foi o pecado. Então, o pecado que afastou o homem do Éden, tirou o homem do Éden. Mas aí a Bíblia fala, João Batista, quando Jesus apareceu, ali começou seu ministério, João Batista olha para Jesus e fala assim, ó, eis o Cordeiro que perdoa o pecado do mundo ou tira o pecado do mundo? Tira. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, na verdade, o que aconteceu ali foi tudo que você possa entender entre Gênesis 3 e o final, o último capítulo do Evangelho, quando fala da crucificação e ressurreição, acabou, né? Começou uma nova humanidade. Deus estava em Cristo, né? Reconciliando consigo mesmo a humanidade. Ele não estava criando agora uma religião cristã para a gente ser, não. Ele estava criando, diz a palavra, né? Aquele que está em Cristo é o quê? Nova criação de Deus. É uma nova criação. Nós não mudamos de religião, nós temos que entender isso, isso é muito sério. Você não mudou da católica para a evangélica, entendeu? Você nasceu de novo, você não será, é uma nova criação de Deus. Entendeu? E como fala assim, como confirmação disso, né, ele nos dá o seu Espírito, né, fala lá, o selo do Espírito, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Né? E a outra coisa importante, né, uma coisa vai ligando a outra. Jesus, quando declarou ali na cruz, ali, está consumado, né? A Bíblia fala que um detalhe importante, que o véu lá do templo foi rasgado de cima para baixo, né? Então, o que significa ali? Que a partir daquele momento de estar consumado, acabou aquele cerimonial religioso, aqueles rituais de santo do santo, de você ficar lá, para Deus saiu de lá e voltou para agora os nascidos de novo estão Deus vem habitar em nós. Nós somos tabernáculo de Deus, nós somos corpo de Deus, né? Corpo de Cristo, né? Nós somos habitação de Deus. Ele saiu do Santo dos Santos e veio habitar em nós, da mesma forma que Adão, ali no Éden. A nova criação agora, revestido dessa bênção. É isso que é uma dimensão, amados, que a gente agora você tem que assimilar isso e ir vivenciando. Por exemplo, eu sempre falo assim, por exemplo, nós vemos a igreja primitiva, né? A igreja primitiva teve aquele grande avanço, aquela grande alegria, as pessoas, coisas. Por quê? Eles estavam vendo. Porque acontece o seguinte, há uma diferença muito grande entre a igreja primitiva, convertida, tal, porque eles viveram séculos sobre uma aliança. Então, eles conheciam a Escritura, os judeus, principalmente os judeus, eram conhecedores profundos da palavra de Deus, das Escrituras sagradas, né? Era uma tradição dele. A cultura do judaica é baseada na Bíblia. Então, quando Jesus veio e aconteceu ali em Pentecoste, eles viram tudo, né, se cumprindo neles, né, na história da vida deles, no corpo deles. Né, eles passaram, eles sentiram, por exemplo, eles sabiam que o Deus que se manifestava lá no Santo dos Santos agora estava neles. Entendeu? Estava habitando neles. Entendeu? Essa que é a diferença da experiência de Pentecostes, de Atos dos Apóstolos, entendeu? Com a nossa experiência hoje. Então, muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo é uma energia, uma coisa que vem no culto e faz fazer. Não, é Deus, amado. Nós somos a imagem, nós somos, por exemplo, esse corpo que está aqui é um invólucro
né, de uma fagulha de Deus. Eu sou a imagem e semelhança dele agora. Entendeu? Eu me tornei novamente. Eu nasci de novo. Né? Eu sou uma nova criatura. Então, agora, sim, entendeu? Eu estou vivendo uma nova vida. Sou um bebê espiritual, vou crescendo. Né? Mas outro ponto importante que eu destaco aqui para vocês é o seguinte, amados. Nós estamos hoje, essa semana aqui, celebrando festa de Pentecostes. Fala da vinda do Espírito Santo para realmente habitar em nós. Então, viver o reino é ser cheio do Espírito Santo. Ser cristão, eu até ministrei, publiquei uma palavra hoje, um texto hoje, sobre isso, né? Que hoje é dia de Corpus Christi. Né? Hoje comemora no Brasil Corpus Christi. O que é Corpus Christi? Né? É o corpo de Cristo. Né? Como celebração do corpo de Cristo. Né? E o que é o corpo de Cristo? Sou eu e você, que somos habitação. Né? Quando se fala eu sou cristão, você está dizendo eu sou um ungido, eu sou uma pessoa o qual Deus habita. Então, muitas vezes, nós estamos entendendo. Quando você está dizendo eu sou cristão, você está dizendo eu sou a habitação do Deus em espírito. Amém? Deus habita em mim, Deus habita em nós. Isso não é religião, isso é vida.